Lucão, é o seguinte, consegui dar uns primeiros passos na minha carreira, consegui alguns pacientes, estou faturando razoavelmente bem, mas não estou conseguindo progredir, não estou conseguindo ter mais pacientes, não estou conseguindo atender melhor, não estou conseguindo ganhar melhor e eu estou sentindo que eu estou num obstáculo. Tenho 1000 possibilidades que eu posso fazer, não sei exatamente no que focar, já tentei algumas coisas, não foi exatamente o que eu precisava, me frustrei e agora eu estou bastante perdido em como superar essa barreira. Esse vídeo é exatamente para esse caso, que é uma coisa muito comum em alunos novos na mentoria e é muito comum no meu público no geral, também é uma demanda, é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram, como a gente supera essas barreiras. E hoje eu vou apresentar para vocês um esquema que funciona 100% das vezes, ele abarca 100% dos casos e ele é aplicável na nutrição demais, tá? Vou mostrar para vocês como funciona esse fluxograma e peço que, desde já, deixem um likezinho aqui, isso ajuda a gente pra caramba aqui no canal e eu tenho sido relapso de pedir isso para vocês mais. Então, vamos lá. Então, conceitos básicos, tá? Isso aqui é um fluxograma criado pelo Alex Hormozi, não foi eu que criei. Isso aqui eu só vou adaptar pra gente pra nutrição, para que fique mais prático, para que vocês consigam aplicar. E vai funcionar para qualquer negócio, qualquer empreendimento que ou não está progredindo, ou não está progredindo na velocidade ou da maneira que gostaria. E a gente vai se basear em 3 conceitos, que é mais, melhor e diferente. Se o seu negócio não está funcionando, primeiro você vai fazer mais do que funciona, depois você vai fazer as coisas melhor e só depois você vai pensar em fazer alguma coisa diferente. Normalmente quem está travado, e principalmente o Nutri iniciante ali que está vendo muitas coisas na internet, muitos gurus e muitos mentores, ele começa fazendo diferente e depois ele pensa em fazer melhor, e depois ele pensa em fazer mais, que é totalmente o caminho contrário e obviamente você vai se frustrar se você for por esse caminho. Então vamos lá. Lucão, como que eu coloco esse primeiro conceito em prática? Como que eu faço mais? E um ponto importante é, para fazer mais, eu preciso basear no que já funciona. Não funciona exatamente da maneira que eu gostaria, mas do que já funciona um pouquinho. Então assim, Lucão, a minha campanha de indicação funciona a zero, eu sou horrível nisso. Cara, não dá para fazer só mais, eu tenho que mudar alguma coisa. Lucão, eu sou a pior pessoa do universo para fazer parceria, nenhuma parceria minha funciona. Talvez não dá para fazer mais disso. Lucão, o meu conteúdo é horrível. Cara, talvez fazer mais não seja a solução. Então, para fazer mais, a gente precisa partir de alguma coisa que já funciona um pouquinho. E a gente vai começar pelo mais óbvio, pelo conteúdo. Estou fazendo conteúdo hoje, recebo ali 3, 4, 5 leads por mês, às vezes faço uma venda, às vezes faço 2, às vezes não faço nenhuma. Como que eu faço mais disso? Cara, vou aumentar a frequência, vou aumentar a frequência de postagens na semana. Então se eu faço 2, eu vou fazer 3, se eu faço 3, eu vou fazer 4. Vou aumentar a minha frequência nos stories, se eu faço 3 stories por dia, eu vou fazer 4, 5, 6. Isso é a coisa mais básica, a frequência de postagem. Mas tem mais coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, a frequência em que eu faço uma sequência mais específica para vendas. Então, sabe aquela sequência onde você mostra o resultado de um paciente, fala um pouquinho do processo e coloca um CTA, coloca uma chamada, tipo, olha, se você quer um resultado assim também, clica aqui. Se você também passa por isso, reage a esse story, manda um coraçãozinho, manda um eu quero, manda alguma coisa. Esse tipo de coisa atrai muito o paciente, porque tem muita gente que está assim, cara, eu até gostaria de ter o Nutri, mas estou enrolando ali, estou deixando para o mês que vem, estou esperando tal coisa, esperando o cartão virar. E a gente tem esses momentos, essas oportunidades dessa pessoa manifestar o interesse. Isso facilita muito porque a gente vai lá e vai conduzir o processo de vendas com ela, tá? Então, quanto mais eu faço isso, melhor. Obviamente que tem um limite onde isso vai ser saturado, a gente vai falar mais pra frente sobre, mas, cara, se eu faço uma vez a cada mês, eu vou fazer uma vez a cada 15 dias. Se eu faço uma vez a cada 15 dias, eu vou fazer uma vez por semana, tá? Então, a frequência onde eu coloco ali a frequência onde eu coloco sequências de venda e também a sequência onde eu coloco clínica, depoimentos e esse tipo de conteúdo dentro do meu Instagram. Então, eu posto um depoimento por semana. Cara, posta 2, posta 3, posta 4, posta 5, posta todos os dias, tá? Padrão ouro é todos os dias, tá? O mundo ideal é, toda vez que alguém clicar no teu story, vai ter ativo ali o depoimento de algum paciente. Sei que às vezes demora pra gente conseguir isso na clínica mesmo, por ter esses depoimentos, mas esse é o padrão ouro. Então, Lucão, como que eu faço mais do meu conteúdo? Frequência de postagem no feed, frequência de aparecer nos stories, frequência de sequência de venda e de depoimento, tá? Então, se eu estou fazendo e está funcionando um pouquinho, vou fazer mais e ele vai funcionar mais. Segundo ponto, parcerias, tá? E aqui a gente tem algumas considerações. Como que eu tenho mais parcerias? Eu posso ter só o maior número de parcerias. Então, cara, eu tenho 2 personagens que me mandam 3 a 4 leads por mês e eu fecho um paciente de cada um mais ou menos. Eu posso ter mais, então eu posso ter 3, 4, 5 personagens.
ou eu posso ter mais tipos de parceria. Então, cara, já tenho 2 personagens, vou ter um estúdio de pilates, vou ter um salão de beleza, vou ter uma loja de produtos naturais, vou ter uma outra coisa. Então, aumentar os tipos de parceria também. E aqui, mesmo que você não tenha nenhuma parceria que funcione muito bem, essa aqui é uma exceção do que eu falei ali no começo. Ali no começo eu falei, cara, você só vai fazer mais das coisas que já estão funcionando. Parceria é uma exceção. Por quê? Porque é normal que parcerias deem errado e que muitas parcerias deem errado até você achar uma parceria boa. Só que quando você acha, isso é muito bom. Então vale a pena a gente insistir, mesmo que a gente não esteja tendo tanto resultado no começo. Então para você, esse mais pode ser mais tentativas. Então, por exemplo, cara, mês passado eu tentei fazer parceria com uma influencer, não deu, e esse mês tentei fazer com uma também e não deu muito certo. 2. Cara, vamos fazer 4, vamos fazer 5, vamos fazer 10. Vai no TikTok agora, você vai achar 10, você vai achar 15 possíveis influenciadoras, vai ver se elas têm bastante público, vai ver se esse público se transfere para o Instagram, então se elas têm um número de seguidores razoável no Instagram ali, 2, 3, 4, 5 mil, ver se essa é uma comunidade engajada, vai seguir as 15, vai interagir com as 15, e daqui a mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas, você vai fazer uma proposta para as 15. Então, cara, você pode simplesmente não ter conseguido uma parceria que funcione ainda porque você não está tentando o suficiente. Se existe uma conversão, então, cara, a conversão para parceria é 20%. Então eu tenho que falar com 10 pessoas para conseguir 2 com sucesso. Então faça isso mais, isso compensa muito, mesmo que para você não esteja funcionando tão bem agora. E por que eu falo que isso é bastante importante? Porque a parceria, ele é um tipo de alavanca que exige mais esforço no começo, então até você estabelecer aquela parceria, achar o parceiro, fazer e a coisa começar a rodar. Isso precisa de um certo esforço, mas depois que isso passa, depois que você estabelece uma parceria boa, a manutenção é muito tranquila. Então é uma coisa que te toma pouco trabalho e dá bastante resultado, um resultado recorrente. Então, cara, eu tenho aquela parceria que me manda 10 leads todo mês, eu tenho uma conversão de 20%, então eu tenho 2 pacientes todo mês garantidos ali, sem que eu precise fazer muita coisa, gastar dinheiro com tráfego, produzir conteúdo e pagar por esses leads ou por essas vendas, ou com dinheiro ou com o meu tempo. Em terceiro lugar, eu vou aumentar a frequência com que eu falo com o meu público quente. Qual que é o meu público quente? Meus ex-pacientes, os meus leads mais recentes, meus leads dos últimos 4, 5 meses ali. E leads eu falo, cara, a pessoa que conversou com você até o final e por algum motivo vocês entenderam que não está na hora. Ou porque ela não tem grana, ou porque ela está numa época muito conturbada, ou por qualquer outro motivo. Lead não é aquela pessoa que te mandou um oi, você respondeu e ela nunca mais te respondeu, tá? Então você vai juntar ali os seus leads e os seus ex-pacientes na mesma bacia e a gente vai fazer um acompanhamento dessas pessoas. Por que é importante fazer isso? Porque existe uma janela de compra. Então, imagina que uma pessoa te conheceu por algum motivo, por uma parceria, por um panfleto, alguém falou para ela, olha, tô com um Nutrital, procura ele ali. Ela te seguiu hoje, começou uma conversa no WhatsApp com você para ver quanto custava, para ver como que funciona, ela entendeu isso, mas não fechou. Só que agora ela tá te seguindo, ela vai te acompanhar, ela vai ver o teu canal no YouTube, ela vai ver o teu Instagram, ela vai ver o teu conteúdo, ela vai ver os resultados dos teus pacientes ali, ela vai ficar no processo de convencimento até que ela feche. E esse processo é normal durar 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa galera que falou com a gente alguma vez, que manifestou interesse alguma vez. Eu faço isso de 2 maneiras. Eu tenho o processo de nutrição de leads, que é o processo onde eu mando algum conteúdozinho para essa pessoa, pode ser de maneira semanal, pode ser de maneira quinzenal, mensal, tá? A gente já tem vídeo sobre isso, vídeo sobre follow-up. E eu tenho a recuperação, que é, cara, deu mais ou menos 1 mês e meio que a pessoa falou comigo, eu vou voltar a falar com ela. Vou falar, fala fulano, beleza? Cara, lá atrás, quando a gente conversou, você falou que estava querendo XYZ, como é que tá isso agora? Tá querendo isso aí? Não conseguiu? Tá com alguma dificuldade? Então a gente dá uma segunda oportunidade para essa pessoa. Como que eu aumento a frequência nisso? Cara, muito simples. Se eu faço o meu processo de nutrição de leads mandando um conteúdo a cada mês, eu vou mandar um conteúdo a cada 15 dias. Se eu mando um conteúdo a cada 15 dias, eu vou mandar um conteúdo por semana. Então eu consigo aumentar minha frequência nisso. E se eu faço uma tentativa de recuperação a cada 3 meses, eu vou fazer a cada 2, eu vou fazer a cada 1,5, eu vou fazer a cada 1. Eu vou aumentar o meu contato com essas pessoas. Isso é muito importante porque esse é o público que está mais disposto a comprar, ele já falou isso para você. Ou porque ele é um lead que já falou, cara, eu gostaria de comprar, mas no final não fechou por N motivos, então você sabe que ele tem interesse. Ou é o seu público de ex-pacientes que já mostrou para você que gostaria de ter um acompanhamento porque pagou por isso. Pode ter saído porque acha que não precisa mais? Pode ser. Mas pode ser que ele teve um mês pior, pode ser que ele teve um mês que ele estava mais corrido ou com a grana mais apertada, ou porque um mês que ele ficou menos motivado, mas isso pode ter se resolvido e essa pessoa tem uma grandíssima chance de voltar. Então não deixa essa galera parada ali e a gente consegue aumentar a quantidade, aumentar a frequência, fazer mais
para essa galera também. Quarto ponto, para quem já trabalha com parcerias comissionadas ou já tem uma assistente que faz venda e recebe comissão por isso, então se eu pago comissão para alguém que vende por mim ou que me ajuda no processo de venda, eu posso fazer mais como aumentando essa comissão. Então se eu tenho uma comissão por metas com a minha assistente, que quando a gente vende um faturamento ali de R$9.000, ela ganha 3%. Quando a gente vende R$13.000, ela ganha 4%. E quando a gente vende R$16.000, ela ganha 5% do meu faturamento, eu posso aumentar isso. Ou diminuindo as metas, então em vez de ser 9, 13, 16, vai ser 8, 12, 15, eu posso fazer isso. Ou eu posso simplesmente dar uma comissão maior. Em vez de ser 3, 4 e 5, vai ser 4, 5 e 6. Para os meus parceiros, mesma coisa. Se eu dou uma comissão ali de R$100 a cada venda que eles me fazem, eu posso dar 120, eu posso dar 150. Então eu também posso fazer isso. Obviamente essa aqui é um aspecto um pouco mais delicado, porque isso vai tirar da minha margem, então eu tenho que ver se isso vale a pena. Mas, obviamente, ganhar mais dinheiro motiva as pessoas a performarem mais aquela atividade. Então se eu quero que uma pessoa faça mais um comportamento desejado, eu posso recompensar isso mais e ela vai fazer mais ou vai fazer melhor. Então, como que eu faço mais nas minhas parcerias e com a minha assistente de maneira comissionada? Aumento o valor da minha comissão. Isso também vale para o nosso quinto ponto, que é a minha campanha de indicações. Então, eu recomendo que todo mundo, né, uma alavanca básica, assim, que todo mundo deve ter uma campanha de indicações. Então, quando um paciente teu indica outra pessoa e essa pessoa entra para o teu acompanhamento, ele ganha alguma coisa com isso. Pode ser um desconto na renovação, pode ser um mês a mais, uma consulta, um brinde, uma camiseta, uma caneca, N mil coisas, tá? Cada Nutri vai montar essa campanha de indicações de maneira que faça sentido na tua comunicação, mas como que eu posso fazer mais? Ou eu posso oferecer mais, uma coisa melhor. Então, cara, antes eu dava uma consulta, agora eu posso dar duas, eu vou dar um mês, eu vou dar dois, eu dava um brinde X, eu vou dar 2 brindes X, então eu posso fazer isso. E uma coisa que todo mundo deve pensar também é comunicar mais. Muita gente vai sentar, vai criar a campanha de indicação, vai mandar uma mensagem para todos os pacientes e todo mundo sabe. E essa pessoa ela nunca mais toca nesse assunto. E isso é esquecido pelos pacientes. Então eu tenho que ter uma rotina mínima de lembrar essas pessoas a cada 2 ou 3 meses. Lucão, eu já lembro a cada 3 meses, como que eu faço mais? Lembra a cada 2? Como que eu faço mais? Lembra a cada 1. Então eu posso tanto deixar a minha campanha de indicação oferecendo mais recompensa, ou eu posso lembrar essas pessoas com mais frequência. As duas coisas funcionam muito bem, tá? E uma coisa importante é, isso funciona muito bem porque os teus pacientes eles têm uma grande capacidade de conversão. Então, quando você recebe um lead por indicação, essa pessoa ela normalmente já sabe o preço, porque esse amigo dela já contou para ela já ouviu alguém que ela confia falar muito bem do seu acompanhamento, então ela já tem uma confiança em você, mesmo sem te conhecer. E essa pessoa ela vai ficar motivada pelo parceiro dela, tipo, cara, vamos lá, vamos fazer, vai ser legal. Então ela vem muito pronta para fechar. É um tipo de lead muito bom, tá? Antes da gente partir para o próximo ponto, meus queridos, cerca de 70% da galera que me assiste aqui, e a gente tem uma retenção muito boa, a maioria da galera que assiste mais de 40% dos vídeos e são vídeos longos, mais ou menos 70% da galera que está aqui, inclusive você, bem possivelmente, não é inscrito no nosso canal ainda. Cara, a gente toda semana está aqui entregando conteúdo de altíssimo valor, conteúdo de mentoria mesmo para vocês, de maneira totalmente de graça, sem guardar nenhuma partezinha do conteúdo, sem esquecer nada. Então, quer ajudar esse canal? Cara, se inscreve, você vai receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo, isso é bom para você não perder nada, isso também ajuda o nosso crescimento, motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo aqui, e eu estou justamente nessa época de fazer mais. Então eu fazia um vídeo, passei a fazer 2, quem sabe se a gente bater certo número de inscritos eu não passo a fazer 3 por semana, tá? Então ajuda o nosso canal aí. Mas vamos para o nosso próximo ponto, que é o 6º ponto, tá? Esse aqui é o mais simples, mas avaliações no Google, tá? Para quem usa o Google Meu Negócio, que agora mudou de nome, se chama Google Empresas, você ter mais avaliações faz com que o seu perfil seja ranqueado melhor, ou seja, apareça primeiro, mais alto ali nas pesquisas. Você começa a ter muita vantagem disso quando você começa a ser um dos 3 primeiros por pesquisas genéricas. Então, quando a pessoa assim procura nutricionista Maria Fulana de Ribeirão Preto, quando ela pesquisa assim, claramente você vai ser a primeira ou a segunda ali. Mas quando ela pesquisa só nutricionista, você vai ser a 12ª. Quando você começa a ser a primeira, a segunda ou a terceira nessas pesquisas mais gerais, mais básicas, é que você começa a ter muito resultado do Google, tá? Como que a gente faz isso? Melhorando o nosso perfil de N maneiras, não vou entrar nesse aspecto aqui agora, mas tendo bastante avaliação também. Como que a gente tem bastante avaliação? Pedindo bastante para os nossos pacientes.
Então, cara, a pessoa veio numa primeira consulta, eu vou mandar para ela uma mensagenzinha assim, ó, cara, assim que você sair da minha consulta, 5 minutos vai chegar um linkzinho aqui no teu celular para você deixar uma avaliação ali no Google. Cara, se você gostou, me ajuda pra caramba a ter essa sua opinião ali e tal, pode falar o que você achou, para mim ajuda bastante. A gente tem uma adesão muito boa para isso. Por que as pessoas não avaliam mais? Porque a gente não pede mais. Então, se eu peço para a pessoa na primeira consulta e só, cara, eu vou pedir na primeira, vou pedir na terceira, vou pedir na quarta também, vou pedir em algum momento, vou pedir dentro de um feedback. Então eu vou ter isso mais constante na minha comunicação para subir o meu ranqueamento ali no Google. Isso é uma coisa um pouquinho mais fácil, tá? E a gente tem também um próximo ponto que é, existem certas alavancas de captação. Então o que são as alavancas, né? Se você já segue a gente, você já sabe. São as maneiras para captar paciente. Então, Instagram é uma, parceria é outra, uma parceria comissionada é outra, tráfego pago é outra. Então, essas maneiras que a gente chama os nossos pacientes. E tem algumas alavancas que a gente aqui do Front chama de alavancas de alta conversão. Por quê? Porque a cada 10 pessoas que chegam, eu consigo fechar 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho uma capacidade de vender muito grande para esse público. Quais que são as duas principais alavancas de alta conversão? A alavanca de consulta pré-avaliativa, que é basicamente uma venda por reunião, com outro formatinho que a gente propõe dentro da mentoria, e o funil de avaliação física, onde eu chamo pessoas para fazer avaliações físicas gratuitas e vou conduzir um processo de venda e um follow-up com esse público. São alavancas que a gente não recomenda que sejam as suas principais, porque elas tomam muito tempo. Então, cara, para eu fazer 10 avaliações físicas é um puta tempo, não necessariamente eu vou ter um retorno na hora daquilo ali e não necessariamente isso encaixa na minha agenda. Mas, quando eu estou querendo romper alguma barreira, quando eu tenho mais tempo disponível, quando eu tenho espaço sobrando na agenda, a gente vai fazer mais dessas alavancas de captação de alta conversão. Então, digamos, por exemplo, que eu separe 2 horários na minha semana para fazer reuniões de venda. Isso me dá 8 horários por mês. Se eu tenho uma conversão de 50% mais ou menos, de 40%, eu vou fazer ali 3 ou 4 vendas por mês só dessa alavanca. Como que eu faço mais? Cara, se você tinha 2 horários na tua agenda, separa 4, separa 6, separa 8, separa mais. À medida, obviamente, que isso encaixa na tua rotina. Mas fazer mais das alavancas de alta conversão é um caminho muito certo, muito garantido para conseguir aumentar o teu número de pacientes. E esses 7 pontos são basicamente como a gente pode fazer mais das coisas que já funcionam para ter mais resultado. Mas isso tem um limite. E esse limite pode ser uma questão de tempo. Então, Lucão, eu consigo fazer até 10 reuniões de venda por mês. Não consigo fazer 11, 12, 13 porque eu não tenho tempo. Pode ser por questão de tempo. Isso pode ser por questão de chatice, uma coisa que atrapalha a tua comunicação. Então, cara, estou fazendo uma sequência de venda a cada 3 dias. Se eu fizer todo dia, vai começar a ficar chato. Se eu chamar os meus leads a cada uma semana, vai começar a ficar chato. Então, tem um limite também. E tem uma terceira coisa que é a diminuição de resultado. Então, existe um limite de quanta coisa pode gerar resultado. Então, por exemplo, Lucão, se eu postar todos os dias no Instagram, é melhor do que postar 3 vezes por semana? É. Lucão, se eu postar 3 vezes por dia, é melhor do que postar 2 vezes por dia? É melhor. Só que enquanto você tem um ganho de, sei lá, 30%, 40% do teu alcance, quando você passa de 3 vezes por semana para 5 ou para 7, você tem um ganho de, sei lá, 5%, 2%, 3%, quando você passa de 2 postagens por dia para 3. Então, conforme a gente vai colocando mais frequência, a gente vai diminuindo o resultado que a gente ganha proporcionalmente com aquilo ali. Então, tem um limite até onde eu consigo fazer mais. Lucão, eu acho que em todos esses pontos aqui, eu já estou fazendo o máximo que eu posso. Qual que é o próximo passo? E agora a gente começa a ter uma conversa de gente grande aqui que é fazer melhor. Então, se já estou fazendo o máximo de frequência, eu vou me preocupar em fazer melhor essas mesmas coisas. E aqui eu vou ter que colocar uma observação gigante para vocês, porque basicamente eu conheço as minhas crias, eu conheço vocês, tá? E é muito comum que quando a gente fale que existe uma maneira ótima de fazer as coisas, os nutris se bloqueiem e acham que tem que fazer dessa maneira para começar. Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar para vocês que é importante, por exemplo, ter uma identidade visual no teu Instagram. E aí o Nutri que está começando agora, o que entra no ouvido dele é: eu não posso começar no Instagram até que eu tenha uma identidade visual. E você não poderia estar mais errado pensando assim. Sempre que você fala comigo, seja no Instagram, seja numa reunião individual, seja na mentoria, no encontro, em qualquer lugar, a minha posição, o que eu defendo é, cara, começa agora, nesse exato momento. Não começa nem depois, nem amanhã, nem semana que vem. Começa agora. Então, Lucão, não tenho uma identidade visual agora. Você acha que eu deveria esperar o meu designer terminar dentro do próximo mês
para que eu já comece certinho? Não, começa agora com o que você tem. Se você não tem essas coisas ainda, não tem esses recursos, esse ferramental para fazer as coisas melhores, que a gente vai falar agora, se você está na época de fazer as coisas mais, e agora você não se preocupa tanto com qualidade, mais com volume, mais com quantidade, tá? Então assim, nada do que eu falar aqui é um bloqueio, é um obstáculo, é um empecilho para que você comece. Então vamos lá, quais as coisas que eu posso fazer melhor ou como que eu faço isso? Da mesma maneira que a gente começou no tópico anterior, vamos começar aqui, conteúdo. Como que eu faço o meu conteúdo melhor? Então agora sim está na hora de você começar a pensar na qualidade técnica mesmo do teu conteúdo. Cara, vale a pena eu fazer um upgradezinho do iPhone? Cara, vale a pena. Lucão, vale a pena eu ter um microfone melhor? Vale a pena. Inclusive vale mais a pena ter um microfone melhor, ou primeiro, do que uma câmera melhor, um iPhone melhor. O áudio conta muito mais para retenção nos teus vídeos do que a câmera, tá? Então, Lucão, cheguei até um certo ponto ali, quero começar a melhorar o meu conteúdo. Tá na hora de você comprar um Holy Landzinho, um Likezinho M2 ali, gastar os seus R$ 700. Isso vai melhorar muito a qualidade do teu conteúdo, tá? Tanto microfone, câmera, iluminação e todas as coisas ali que te ajudam a produzir um conteúdo de qualidade melhor. E o aumento da qualidade do conteúdo não para por aí, tá? Não para só no celular e na câmera e no microfone. Se na fase anterior eu falava assim, cara, não tem problema que você não sabe mexer no CapCut, no Captions, eu não sei lá onde, faz o Reels falando, corta só o silêncio ali e pronto, e posta isso para ter volume. Agora a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Cara, vale a pena ter uma edição um pouquinho mais trabalhada, vale a pena começar com um gancho melhor, com um zoom, com outro vídeo de referência passando aqui na frente, vale a pena a gente ter um pouquinho mais de trabalho de edição. Muitas vezes vai ser você que vai fazer isso, se você manja um pouquinho, ou você vai começar a delegar isso para uma outra pessoa que vai te ajudar com essa parte de edição. Então aqui a gente está falando basicamente da melhoria do conteúdo na parte mais técnica mesmo. Mas tem uma coisa de conteúdo, de comunicação que a gente começa a melhorar também. Então, por exemplo, agora é quando eu vou começar a pensar em ter uma identidade visual um pouquinho mais trabalhada. Não precisa ter aquela identidade visual super muito bem feita com as cores, elementos de marca e com isso, e com logo e com sei lá o que. Não é isso, tá? Que eu estou querendo com essa identidade. O que é? Quando uma pessoa vê um conteúdo seu, seja um vídeo, seja um story, seja um post, ela precisa saber que é seu antes dela ver a tua cara, antes dela ouvir você falar, antes dela ler o teu nome. Como que a gente faz isso? Criando um padrão. Então, por exemplo, no meu Instagram tem um verde específico ali, tem uma fonte específica que eu uso para as legendas, tem um tipo específico de música, que é o hip hop anos 1990, 2000 ali, que quando tem essas características e um conteúdo, a pessoa sabe que é meu. Por que isso é importante? Porque, cara, muita gente está ali rodando no Instagram aleatoriamente sem prestar muita atenção. Mas se ela é uma pessoa que gosta do que eu falo e gosta de mim, quando ela vê um conteúdo que ela sabe que é meu, ela vai parar. Quanto menos de tempo ela precisar para saber que aquele conteúdo é meu, melhor. Mais pessoas vão parar, mais pessoas vão consumir o meu conteúdo. Então aqui também eu começo a pensar em alguma identidade visual. Não precisa ser uma coisa super trabalhada, mas fonte, filtro, tipo de música, tipo de gancho, são as características que mostram que o conteúdo é teu. Nessa fase de fazer melhor, eu também começo a pensar um pouquinho mais em nicho. Então, cara, se antes eu estava produzindo conteúdo para todo mundo ali, aqui eu ainda posso ter uma parte do meu conteúdo que é mais geral para que eu não perca esses pacientes ali, mas eu começo a produzir um pouquinho mais para o meu nicho. Não precisa ser um nicho super específico, tipo mulheres 40 a mais que são amadoras da corrida, por exemplo. Mas tem que ser um nicho levemente específico. Cara, eu vou começar a produzir para a galera mais ativa, para a galera mais jovem, para a galera que pratica corrida, para a galera que pratica crossfit. Então eu tenho que começar a ter um nicho, porque isso vai deixar a minha comunicação mais específica. Eu consigo criar mais vínculo e criar mais conexão quando eu tenho uma comunicação mais específica para aquela pessoa, tá? Aqui também eu começo a criar os quadros, então pode ter a quinta-feira ali que eu crio um nome para isso, que vai ser onde eu mostro o resultado dos meus pacientes. Vai ter a terça-feira que eu quebro algum mito, vai ter a sexta-feira que eu faço um react, vai ter o último dia do mês que eu faço um dump da minha clínica. Então eu começo a ter uns quadros, isso vai também retendo o teu paciente, o teu seguidor, porque isso cria previsibilidade. Se eu sou uma pessoa que tem interesse no quadro X, mesmo que isso não apareça para mim, eu vou procurar ali, porque eu consigo prever que isso acontece. Então, cara, eu sei que sexta-feira o Vini posta um meme ruim no feed dele e eu quero ver ali. Então, toda sexta, mesmo que isso não apareça para mim, eu vou procurar, porque eu vou ver qual que é esse meme, porque eu me interessei por isso. Então, começar a criar quadros também é uma coisa importante. E uma outra coisa, um outro elemento do teu conteúdo que ajuda a criar essa base de fãs mesmo que vão procurar o teu conteúdo, é começar a criar personagens
para o teu Instagram, personagens para o teu conteúdo. Então, talvez você traz vez ou outra a assistente da tua clínica, você traz vez ou outra, sei lá, o teu namorado ou a tua namorada, ou a tua mãe, se você mora com seus pais, ou aquela paciente engraçada que sempre fala alguma coisa ali. Você traz isso, mas sem muita estrutura. Você pode começar a trazer isso de maneira mais frequente, para que essa pessoa vire um personagem da tua novela. Então, quando a gente está vendo uma série, cara, vez ou outra aparece um novo personagem, aquele cara vai ter um arco, ele vai ter certas características e eu posso gostar daquele personagem. No nosso conteúdo é a mesma coisa. Cara, tem a minha assistente aqui que ela é super engraçada, a gente sempre tem alguma situação aqui, eu vou começar a trazer ela todo dia, dia sim, dia não, mas com mais frequência, e ela vai virar um personagem para o meu público. E o meu conteúdo ele vai aparecendo cada vez mais uma novelinha, e isso gera uma adesão muito grande do público. A galera gosta disso, gosta de assistir esse tipo de conteúdo. Então, Lucão, como que eu melhoro o meu conteúdo? Primeiro, melhoria técnica mesmo, áudio, vídeo, iluminação, esse tipo de coisa. Começo a pensar no meu conteúdo de maneira mais estratégica, trazendo alguns personagens, criando quadros e criando rituais específicos da minha cultura e da minha marca. E tem uma última coisa que é, eu começo a pensar em tráfego, em anúncios. Então, já tem um conteúdo que funciona, seria legal se mais pessoas vissem ele. Eu sei que eu consigo vender para essas pessoas novas. Então, eu começo a rodar um pouquinho de tráfego, começo a fazer um pouquinho de anúncio. Não precisa ser uma verba gigantesca, mas eu preciso começar a aprender como os anúncios funcionam. E isso aqui é melhorar a tua estratégia de produção de conteúdo. Segundo ponto de melhoria, minhas parcerias. Como que eu melhoro as minhas parcerias? Então, se lá no começo eu tinha parcerias onde eu cobrava as pessoas principalmente por leads, então imagina que eu tinha uma influencer e eu falava, ó, eu espero ter 7 a 10 leads aqui. Como que você vai fazer isso? Tanto faz, você vai postar mais, postar menos no feed, nos stories, mas a gente tem essa comunicação por leads. Quando eu quero melhorar isso, eu já tenho estrutura para fazer combinados melhores e mais complexos com essas pessoas. Então, além de ter esse combinado de leads, eu vou falar, cara, eu espero de você 7 a 10 leads, mas eu espero também que tenha 2 posts no feed por mês, por exemplo. Então, um postzinho de UGC, de User Generated Content, de conteúdo gerado pelo usuário, que é basicamente ela fazer tudo que eu como num dia, ela fazer como foi a minha alimentação pré-prova, e aí isso vai virar tanto conteúdo para atrair pessoas novas para o teu Instagram, mas essa pessoa também vai postar isso em collab com você. E aí acaba que isso também serve de conteúdo para o teu próprio Instagram. Então, se você tem ali 3 parcerias, e essas 3 parcerias fazem 2 posts por mês, cara, você tem 6 posts por mês para usar para o teu conteúdo, para o teu público, que também participa desse convencimento. Então a gente pode ter combinados um pouquinho mais elaborados com essa galera. A gente também pode ter esses combinados mais elaborados em questão de gamificação, em questão de metas. Então imagina, por exemplo, que eu tenho ali 3 pessoas que têm uma parceria comissionada comigo. Cara, eu tenho a moça do salão de beleza ali, a cabeleireira, eu tenho a atendente da academia e eu tenho uma pessoa que trabalha numa loja de suplemento que quando manda algum paciente para mim, eu dou uma comissão para essas pessoas. Lá no começo eu quero só que vocês tenham essa parceria. Então, cara, não interessa muito como você faz, mas dá andamento nisso, coloca isso para rodar. Aqui a gente pode ter isso mais estruturado já. Então eu posso ter um grupo, por exemplo, comigo e mais essas 3 pessoas, onde eu dou alguns conteúdos, dou algumas coisas para ajudar elas nesse processo de venda do meu produto, aonde eu coloco algumas metas, aonde eu coloco alguma gamificação e vou sempre bonificar o parceiro que mais vendeu naquele mês. Então eu posso ter coisas um pouquinho mais para frente. Isso depende do nível de papel de gestor que você quer ter, então isso exige sim um pouquinho mais de gestão de pessoas, mas se você não tem problema em ir por esse caminho, isso não te gera nenhum desconforto, você gostaria de ter esse lado comercial mais aguçado ali, esse é um bom caminho para a gente seguir, tá? E uma coisa que eu também não consigo me preocupar, porque eu não tenho esse tempo ainda para fazer isso no começo, mas passa a ser mais importante agora nessa fase de como fazer as coisas melhor, cara, esse parceiro aqui, eu vou mandar para ele um presentinho de Natal. Aquele mês que ele performou muito bem, eu vou mandar uma coisa para ele fora dessa bonificação, fora do que eu combinei com ele, mas cara, vou na Amazon, vou comprar um livro que ele gosta, um livro, um café, um jogo de videogame, alguma coisa assim. Sei que é aniversário dele, ou fiz um novo modelo de camisa, vou ter o cuidado de mandar cada uma para um parceiro. Então eu vou começar a cuidar dessas parcerias muito melhor, que é uma coisa que demanda certo trabalho. Muitas vezes quando a gente tem uma assistente, ela vai ajudar a gente a lembrar dessas datas e a fazer esse processo, mas é uma coisa que com certeza aproxima você muito mais das tuas parcerias e te dá mais resultado com isso. Já falamos de conteúdo, já falamos de parcerias, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a tua campanha de indicações. Como que eu quero que a tua campanha de indicações seja lá no começo para que ela seja simples e você realmente tire ela do papel? Cara, cada paciente novo cada paciente que trouxer um outro paciente ganha alguma coisa X. Para uma pessoa
que você traga, você ganha, sei lá, 10% de desconto, 2 15 e 3 20. Por exemplo, isso é sendo o mais simples possível, pensando só em desconto, que você pode pensar também em outras coisas, como consulta mais, tempo de acompanhamento, brinde, já falei isso para vocês ali. Mas assim, muito básico. Como que eu posso melhorar isso, tá? Então já estou oferecendo uma coisa legal e já estou lembrando as pessoas com bastante frequência que é as nossas melhorias da época de fazer mais. Como que eu chego aqui agora na época de fazer melhor, tá? Primeiro, eu posso parar de ter um bônus para uma pessoa que ela traga, 2 e 3, então uma indicação 2 e 3, e vou começar a ter um sistema de pontuação. Cara, se você trouxer uma pessoa, você ganha 10 pontos, 2 você ganha 25, 3 você ganha tantos, e a pessoa vai acumulando uma quantidade de pontos e ela vai trocar isso por alguns bônus. E ela pode escolher, cara, eu quero trocar os meus 10 pontos logo por um bônus melhor, ou quero esperar juntar 20, juntar 30 para trocar por um outro bônus. Por que que é legal fazer isso só nessa hora onde você tem mais estrutura e quer melhorar as coisas? Porque dá um trabalho para controlar isso, você tem que ter um sistema de pontuação onde você pense em como você vai fazer isso, você tem que controlar isso, você tem que manter essa continha feita ali semana a semana, então dá mais trabalho. Qual que é a parte boa? Cara, você aumenta a gamificação, as pessoas ficam mais engajadas com isso. Como que eu dou, inclusive, um próximo passo? Posso ter um ranking que eu atualizo os meus pacientes, da pessoa que mais indica, da pessoa que mais ganhou ponto. Posso ter períodos de competição específico. Então, cara, vou abrir aqui o mês de setembro, por exemplo. Eu sei que setembro é um mês ruim. Vou abrir uma campanha de indicações pontuais, onde nesse mês as pessoas ganham mais pontos e têm uns prêmios diferentes. E eu vou ter um ranking atualizado ali de todos os pacientes. No final desse mês, os 3 que mais indicarem vão ganhar um prêmio X específico diferente ali. Então, eu posso ter mais controle sobre isso e posso incentivar mais os meus pacientes com essa gamificação. Quando eu estou precisando de leads, qual que é uma coisa que funciona muito? E aqui eu peço que vocês, cara, dá uma passada de mão na cara ali, acorda um pouco, porque é um conceito um pouquinho abstrato, preciso que vocês entendam, tá? Nas campanhas de indicação, normalmente a gente vai premiar, vai bonificar, vai dar ponto, vai dar alguma coisa para o paciente que trouxe uma outra pessoa e essa pessoa fechou, tá? Então, esse paciente ele indicou para um amigo e esse amigo fechou comigo, comprou um plano meu, e aí eu vou bonificar o meu paciente. No esquema de pontuação, eu tenho a liberdade para bonificar também as pessoas que não fecham. Então imagina, por exemplo, que esse meu paciente indicou um amigo, o amigo falou comigo, mas o amigo não fechou. Eu também posso bonificar esse meu paciente. Por que é interessante que eu faça isso? Primeiro, o que é uma indicação? Não é o teu paciente chegar ali e te passar um nome e um número aleatório de uma pessoa que nem está sabendo de nada e você vai chegar e fazer uma oferta do nada. Uma indicação é, o teu paciente ele fala com o amigo dele e o amigo dele entra em contato com você. Aí você conta uma indicação. Imagina que indicar uma pessoa que fecha vale 8 pontos, por exemplo, tá? 8 pontos. E indicar uma pessoa que não fecha ganha 1 ponto. Então, um paciente teu precisaria indicar 8 pessoas que não fecham para que ele tenha o mesmo prêmio, a mesma pontuação, o mesmo bônus ali do que a pessoa que indicou um paciente que fechou. Por que é importante eu fazer isso? Por que é legal que eu faça isso? Porque se o teu paciente não está se esforçando para te mandar os piores leads do mundo, se você receber 8 leads de indicação, você faz uma venda. Só que a mudança nessa minha bonificação faz com que esse meu paciente passe de um estado onde ele só oferecia, só falava, só comentava do seu acompanhamento, para quem, cara, levantava esse assunto, para quem ele tinha certeza que ia fechar, e ele passa a falar isso com mais pessoas. Talvez ele mande algum grupo, talvez ele fale com uma outra pessoa que ele fala, talvez essa pessoa se beneficie disso, eu vou falar com ela. Então ele leva isso para mais pessoas e isso te gera mais leads. Então a gente pode ter uma campanha de indicação que bonifica não só pelo indicado que fecha, mas também pelo indicado que não fecha, porque a gente sabe que a gente consegue fazer uma venda para esse cara. Talvez não no dia da indicação, mas esse cara virou um lead, eu vou fazer um follow-up com ele, ele vai me seguir e talvez daqui a 1 mês e meio, 2 meses eu faça uma venda para ele. Então essas são as maneiras de tornar a nossa campanha de indicações melhor. Conteúdo, parceria, campanha de indicação e agora processo de venda. Nosso quarto tópico que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer melhor. Como que eu faço isso? Primeira coisa de todas, que é uma coisa que a gente sempre tem que buscar melhorar até o final da nossa vida. Tempo de resposta, tá? É muito difícil ter um tempo de resposta curto, porque a gente faz outras 1000 coisas, principalmente para quem não tem uma assistente, uma secretária ali cuidando disso. Então é difícil responder todos os leads rápido, mas a gente tenta se organizar o máximo possível para responder esse lead rápido. Existe uma diferença importante de conversão, ou seja, de capacidade de fazer venda,
se eu respondo essa pessoa com 1 minuto ou com 5 minutos de que ela mandou mensagem. Os dois são tempos muito curtos ainda, é difícil manter um tempo de resposta assim, mas isso simplesmente faz diferença na quantidade que eu consigo vender, na minha capacidade de fazer uma venda, na minha conversão. Então eu sempre vou ter ferramentas para melhorar esse tempo de resposta. Seja combinar melhor com a minha assistente para ela priorizar os leads novos que estão chegando, ou eu ter mais algumas pausas na minha rotina de atendimentos, né? mais alguns intervalos ali, onde eu vou dar uma olhadinha no meu celular e dar aquela primeira resposta para os leads que tenham chegado nesse meio tempo. Então é uma coisa que eu sempre vou melhorar. Quais as outras coisas que eu posso melhorar no meu processo de vendas? Primeiro, depoimentos específicos. Então imagina que eu atendo pessoas de corrida, eu atendo pessoas de crossfit e eu atendo pessoas, sei lá, atendo idosos, por exemplo. No meu processo de venda é interessante que eu demonstre autoridade mostrando alguns casos de sucesso, mostrando para esse lead alguns depoimentos dos meus pacientes, só que não faz muito sentido um idoso vir me procurar e eu mostro para ele um depoimento de uma pessoa que ganhou uma maratona, ou o contrário, uma pessoa que quer correr uma maratona veio me procurar e eu mostro o depoimento de um idoso que conseguiu brincar com o neto um fim de semana inteiro sem ficar cansado. Não faz muito sentido. Então, essa é uma coisa que eu normalmente não me preocupo no começo, mas conforme a minha operação vai ganhando corpo, eu vou ter, 5, 6 pastas ali no meu Google Drive e essas pastas vão estar populadas ali, vão estar cheias com depoimentos, cada uma daquele tema. Então, tem os depoimentos de perda de peso, de corrida, de performance, de exame, de sei lá o quê. Isso pode servir tanto para mim, então para eu conduzir um processo de venda, e se eu tenho uma assistente, isso vai servir para minha assistente também saber aonde buscar esses depoimentos rápido ali na hora de conduzir um processo de venda. E uma coisa muito importante também, ainda nesse tópico de processo de venda, é uma capacidade maior de criar relacionamento com os seus leads, com as pessoas. Isso é o que mais faz venda, tá? A pessoa não só precisa te ver ou ver a tua assistente como uma vendedora, mas como, quase um amigo ali, uma pessoa muito próxima. Como que a gente faz isso? Personalizando e cuidando muito mais, aumentando a frequência de contato com essa pessoa. Então, talvez essa pessoa falou comigo tem 20 dias. Não está na hora de eu fazer um follow-up, não está na hora de eu fazer uma tentativa de recuperação. Mas eu lembro que ela falou que ela tinha muito problema com estufamento depois de comer, por exemplo, e eu acabei de fazer um post sobre isso, ou eu ouvi um artigo sobre isso, ou eu ouvi um vídeo sobre isso, ou saiu uma notícia sobre isso, e eu vou mandar para ela especificamente porque eu lembrei dela. Fala fulano, lembra que a gente falou sobre tal coisa? Saiu essa notícia aqui, acho que pode te ajudar, estou te mandando aqui. E a gente vai criando relacionamento com isso. Por que eu coloco isso agora na fase de melhoria e não na fase de fazer mais? Porque isso dá trabalho, porque isso precisa de certa dedicação ali. E naquele momento eu só quero que as pessoas coloquem as coisas em prática e façam mais. Não quero que elas pensem em ter mais trabalho com isso, tá? Mas isso é uma coisa muito importante para a sua capacidade de fazer venda. Então vale principalmente ter mais cuidado, uma maior frequência de contato com os teus leads nos primeiros 2 a 3 meses. É um período de ouro ali para a gente recuperar essa galera e é o período que vale mais a pena eu criar um relacionamento com esse lead. E o quinto e último tópico que eu posso fazer melhor, que é uma coisa que já deve existir lá na primeira fase de fazer mais, só que aqui a gente começa a tomar mais cuidado, são as ações comerciais, as condições especiais. Então, vou fazer uma condição especial de Dia dos Namorados aqui, vou falar que a pessoa que trouxer o parceiro ou a parceira ganha tal coisa, vou incentivar isso. Lá no começo, a gente só meio que coloca isso em prática. Então, eu vou decidir isso, um dia antes eu vou no meu Instagram ali, coloco um story, chamo a galera e faço as vendas. Quando eu estou vindo agora para uma época de fazer melhor, como que eu faço essas ações comerciais melhor? Primeiro, você vai voltar no último vídeo que eu postei sobre o debriefing de uma condição especial que a gente fez para ver como realmente isso acontece na prática, mas eu vou ter mais cuidado, então eu vou criar uma antecipação maior. Se antes eu ia começar a falar da minha condição especial 2 dias antes dela acontecer, agora eu vou começar a falar 14, eu vou começar a falar 20 dias antes. Então eu tenho uma antecipação muito melhor trabalhada. Se antes eu simplesmente fazia um story de chamada e conduzia com essas pessoas no 1 a 1. Agora eu vou mandar essas pessoas para um grupo, vou mandar uma nutrição nesse grupo e depois vou fazer uma oferta. Então eu tenho uma estrutura mais complexa. Se antes eu só tinha uma condição especial e pronto, agora eu vou pensar num bônus especial para os 5 primeiros e depois uma oferta diferente para quem comprar a partir disso, para incentivar um pouquinho mais a urgência dessa minha oferta. Então eu começo a fazer coisas um pouquinho mais complexas para conseguir ter, obviamente, resultados melhores. Então essas são as 5 coisas que a gente pode fazer melhor. Então assim, recapitulando, você pode fazer mais de todas as coisas que já funcionam um pouquinho até certo limite. A partir desse limite, onde você não consegue fazer mais, você vai começar a fazer melhor.
E a partir do momento onde você fala assim, ó, Lucão, já estou fazendo o melhor que eu posso, cara, já está tudo no padrão ouro. Aí sim você vai pensar em fazer diferente. Como que a gente aplica isso na nutrição? E antes da gente ir para como a gente aplica isso na nutrição, eu vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal ainda, você está vendo que eu estou entregando o máximo de valor possível aqui. Esse vídeo já deve estar com pelo menos uma meia hora. Então, se inscreve aqui para você receber as atualizações que a gente for postando toda semana e se inscreve também na notificação. Tem um botãozinho aqui para você receber notificação quando a gente posta vídeo novo. Isso é importante para que você não perca nenhum conteúdo, tá? Voltando aqui para o nosso conteúdo. Já estou fazendo mais, já estou fazendo melhor, preciso fazer diferente agora. E uma coisa importante, fazer diferente é para a minoria de vocês que estão me assistindo aqui. Eu vou falar isso aqui para vocês mais como um aviso de, olha, não está na hora de você fazer isso aqui, do que uma recomendação para você realmente colocar em prática. A maioria de vocês aqui ou estão na época de fazer mais, ou estão na época de fazer melhor. Se você for tentar fazer diferente antes dessas duas coisas, claramente vai dar errado. Você está focando no que não importa, no que não dá resultado ainda, tá? Mas basicamente, o que eu posso fazer diferente? Essa parte vai ser até mais rápida, justamente porque eu não quero que vocês se prendam muito nisso. Primeiro, vou ter ofertas mais complexas. Então, na fase de fazer mais e de fazer melhor, a tua oferta é, cara, eu tenho meu mensal, meu trimestral e meu semestral, e o que eu mais quero vender é o meu trimestral. Aqui, a gente já começa a ter um trimestral com tantas consultas, um trimestral com tantas, com mais suporte, menos suporte, meu plano Black, meu plano Gold, meu plano Platinum, sei lá. Eu começo a ter uma oferta mais complexa, porque eu consigo atender melhor cada mini perfil de paciente, só que isso também exige um processo de venda um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais complexo. Então, isso aqui é fazer diferente. Nas outras fases, a gente pode fazer eventos presenciais. Então, cara, eu posso marcar um aulão para os meus pacientes ou um aulão de fechamento de algum desafio que eu faça e a galera vai ter uma aula de yoga, vai ter uma aula de sei lá o quê e aí vai ter alguma oferta depois. Eu posso fazer isso, só que eu não vou fazer algum tipo de evento que me dê muito trabalho e muito gasto, um grande investimento. Na fase de fazer diferente eu posso ter uma imersão com meus pacientes, posso ter um final de semana inteiro numa pousada onde eu vou fazer tal coisa. Isso aqui só vai acontecer na hora de fazer diferente, tá? Nas outras duas fases, eu posso ter grupos de desafio também. E normalmente esses grupos de desafio, na fase de fazer mais e de fazer melhor, eles vão acontecer de maneira assim, cara, eu vou ter um ticket baixo. Vai ser um grupo de 27, 37, 47, 57 reais. E nesse grupo eu não vou ter tanta entrega, tanta personalização para essas pessoas. Lucão, mas se eu cobro barato no grupo, como que eu ganho dinheiro com isso? Você ganha dinheiro porque essas pessoas vão ficar com você por 20, 30 dias e depois você vai fazer uma oferta para que elas subam para o teu acompanhamento. E aí você ganha o dinheiro aí. Na fase de fazer diferente, eu posso começar a pensar em grupos de alta entrega, grupos de 200, 300, 400, 500 reais, que vão ter uma grande entrega e uma grande personalização para cada pessoa ali dentro. Mas não é uma coisa que eu recomendo que você faça nas duas primeiras fases, tá? E aqui também eu posso ter a expansão da minha comunicação para outras redes sociais. Então aqui, por exemplo, eu vou sair do Instagram e vou pensar no YouTube, eu vou pensar no TikTok, eu vou pensar em alguma outra coisa. Lucão, eu não posso estar no TikTok antes? Pode, cara, mas eu não recomendo que, se você não tem um Instagram muito bem trabalhado, que funciona muito bem, que você produza conteúdo muito bom, que você tenha uma outra rede dedicada. Ou seja, obviamente você pode simplesmente pegar o Reels que você posta no Instagram e jogar no TikTok. Isso não te dá nenhum trabalho e pode te trazer algum resultado a mais. Mas o ideal é que você produza conteúdo diferente, com um formato mais voltado para TikTok, para essa rede, e com um formato mais voltado para o Instagram, para aquela rede. Eu não recomendo que você tenha essas duas coisas enquanto pelo menos uma sua não está dando muito bom. Então, cara, meu Instagram não está totalmente bom ainda, tem coisa para eu fazer nele, mas eu já vou começar a produzir um conteúdo diferente para o TikTok e já vou começar a produzir um conteúdo diferente para o YouTube. Não vale a pena. Domina uma coisa primeiro, depois expande, tá? Isso pode ter uma exceção quando a tua comunicação favorece demais alguma coisa. Então, cara, eu estou fazendo meu Instagram, ele está começando a funcionar, ele não está perfeito ainda, tem coisa para fazer, mas ele está indo bem. Mas o meu estilo de comunicação encaixa muito no YouTube. Eu tenho muita facilidade de ligar uma câmera e falar 40 minutos sobre um tema, gosto de fazer isso, é fácil para mim. Então, para você, talvez valha a pena puxar isso um pouquinho mais para cedo na tua carreira. Mas, de maneira geral, espera você estar na fase que você já passou a parte de fazer mais, já passou a parte de fazer melhor e está indo para a parte de fazer diferente agora para que você comece a expandir a tua comunicação para outras redes sociais. Beleza? Lucão, adorei o vídeo, gostei, tive 30 milhões de insights.
mas ainda não está muito claro para mim o que eu faço primeiro no meu caso, porque eu tenho certas particularidades. Então você faz assim, você clica no linkzinho aqui embaixo, se aplica para a mentoria Nutri no Front e você vai entrar numa reunião comigo onde eu vou entender a tua história e o teu contexto e vou mostrar para você, vou te contar, vou te colocar num papel o que é para você fazer primeiro, segundo e terceiro, em que data, com que meta e de que maneira. Justamente eu vou te pegar pela mão e guiar nos próximos passos da tua carreira. Então se você se encaixa nisso que eu falei, clica no linkzinho aqui embaixo e vem pro front.